vamos lá, né? Mais uma vez, uma ótima noite a todos, aqueles que vão chegando aí aos poucos, os que estarão conosco também, posteriormente, assistindo as nossas reflexões, o nosso estudo. Esperamos que os Espíritos Protetores realmente nos ajudem, que eu consiga ser um porta-voz, carregando no meu coração alegria e amor, para fazermos o possível para dos conhecimentos superiores, o alimento essencial para as nossas vidas. Hoje a gente vai falar sobre a realeza de Jesus, que é um dos itens que encontra-se no capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, que é um capítulo, assim, muito legal, né? Quando a gente vai observar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma construção muito didática, muito lógica, e no primeiro momento, Allan Kardec, ele vai fazer uma conexão, né, das revelações, do pensamento divino, né, mostrando a continuidade do trabalho que o mundo espiritual realizou desde o primeiro período da revelação até os dias, né, que se deram ali na codificação. Em especial, o item de hoje, né, está nesse capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. Trata-se de palavras de Jesus que elas são relatadas, né, justamente num instante épico, vamos assim dizer. Jesus ele estava à beira da desencarnação, diante de Pilatos ali, posteriormente se daria o julgamento, as pessoas escolheriam ele ao invés de Barrabás, mas precedendo a essa desencarnação, ele tem esse diálogo com Pilatos. Pilatos é um coraçãozinho legal, né, querido, assim, que apesar de todos os seus erros, ele possuía, de certa maneira, uma consciência. Então ele olha para Jesus, né? Não vê nenhum mal nele, né? Vai conversar com ele. Naquela época, os acusados, eles de certa maneira tinham a oportunidade de recorrer a alguém, né? Recorrer defesa, e Jesus não faz isso, ele fica tranquilo, ele aceita aquela situação, né? Ele se coloca ali no testemunho com bastante fidelidade, e é onde Pilatos, né, dialogando com ele, vai chegar um momento que pergunta, né, és rei dos judeus? E Jesus vai dizer, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui, né? Então Jesus, nesse momento, ele fala desse reino, né? Hoje a gente vai falar da realeza dele, né? Do governo, do poder de expressão do Cristo, da autoridade que ele tem. No Evangelho, nesse momento, nessa passagem, temos aí como que uma direção para a gente começar a pensar, né? O governo do Cristo não está prescrito dentro de favoritismo humano, dentro de posições humanas, de qualquer que seja regalia de ordem material. Ela ultrapassa, pois, o campo material. A gente precisa abstrair um pouco para compreender. Nós que aqui na Terra a gente chega e quer se dar tão bem, né? E Jesus vem trazer uma outra perspectiva, né? Na hora que tudo ia mal para ele aqui na Terra, que até então estava tudo tranquilo, ele se mantém confiante, tranquilo, sereno, porque ele tinha consciência do lugar, do posto de trabalho dele, e ao mesmo tempo do lugar que ele tinha na criação. Pois bem, vamos começar então o item que a gente vai trazer a mensagem, né, que se encontra, foi escrita por Allan Kardec. Ela é curta, mas ela é bastante condensada, então a gente pode explorar bastante coisas, né, se a gente
puder aqui, apenas lembrar um detalhe, por exemplo, quando nós falamos da primeira revelação dos nossos amigos, os hebreus, né, que foram os escolhidos, povo degradado que veio à Terra para, com esse compromisso, com esse dever de trazer a religiosidade, de trazer ali a conexão com Deus, né? Os nossos irmãozinhos do primeiro período da revelação, eles tentaram fazer um trabalho importante, né? De Abraão até Moisés, nós temos um período de esforço diante da humanidade, que era não simplesmente para afirmar a crença do Deus único, visto que o politeísmo, por exemplo, ele se expressava, né, as pessoas adoravam Deus e estavam constituindo criaturas humanas, né, colocando-os nessa posição. Então, estava num período difícil. O próprio Abraão, né, patriarca, responsável por iniciar esse movimento, ele foi convocado a sair da sua terra, onde, né, e todo mundo era politeísta, né? O esforço desses hebreus para consolidar não só a crença num Deus único, mas, sobretudo, essa aliança de Deus, da criatura com o Criador, eles faziam referência a alguém que viria posteriormente. Nós temos os profetas que eles vão ocupar naquela sociedade da época um papel muito importante. Não só eram aqueles que por vezes estavam ali, né, diante dos reis, instruindo, cutucando, olha, está errado, precisa melhorar, mas eles também, na condição de médiuns, entreviam alguns detalhes do porvir, né, na chamada presciência, e tinham condições de vislumbrar alguns detalhes que traziam em primeira mão, e na sua condição colaboravam para o progresso daquela sociedade, daquela civilização. E um desses corações, né, desses profetas que a gente pode citar aqui, que são importantes até para a gente compreender isso, é Isaías, porque ele fala desse novo de um Messias que viria, alguém que, como Moisés, viria do povo e, portanto, né, continuaria esse trabalho de libertação, esse êxodo. E é nesse particular que nós vamos ter, sobretudo, Isaías dando algumas características de quem era esse ser, da capacidade, da grandeza, o que ele viria fazer. Isaías foi quem, de certa maneira, conseguiu mais perceber o Cristo sem antes conhecê-lo, né? Sem antes ter noção de quem era. Isaías foi quem assim conseguiu vislumbrar a presença do Mestre, a sua realeza, a sua grandeza definitiva. Porque o povo hebreu esperava um Jesus, né, um Messias, que viesse resolver os problemas humanos, que viesse governar Israel para se libertar tão somente dos poderes humanos, da situação difícil que eles estavam. A perspectiva até então era de libertação material, né? Eles queriam hegemonia política, econômica, social. Aquele povo no reino ali almejava efetivamente essas condições materiais adequadas. Mas Isaías já nos dizia de alguém que não viria com esses propósitos, não viria com esses fins. Ele teria, sobretudo, uma outra maneira de trabalhar. Os objetivos dele seriam outros. Ele iluminaria, guiaria os corações para um percurso de aperfeiçoamento e de evolução. Quando Jesus vem, por exemplo, os hebreus nem se dão conta da grandeza de Jesus,
porque não percebem nele alguém que se envolveu ali politicamente, que traçou os seus paradigmas para trabalhar em prol de uma grandeza na terra. Jesus não fez isso, né? Ele resolveu cultivar o evangelho na simplicidade, levando de coração a coração para que a doutrina se espalhasse. Não escolheu ele o poderio humano, não nasceu ali entre os reis procurando utilizar, respeitou sobretudo nessas instituições de poder, mas foi ele um coração que caminhou com bastante simplicidade, que apesar de, né, em reconhecendo agora como governador espiritual da terra, ele em nenhum momento, né, se utiliza dessa condição para sobrepor-se aos corações. Ele vem numa nova proposta, numa nova perspectiva. Isaías é aquele, né, imaginemos assim, Jesus ia vir para a terra, né? Foi decidido isso, como nos diz Emmanuel, numa das duas reuniões que os espíritos, a comunidade de espíritos puros que governam a terra, foi decidido que ele viria, né? Eles começaram a projetar. A partir de então, né, os profetas começaram, pela a própria sensibilidade, a intuição, a entrever esse momento tão esperado. Isaías, se a gente fosse, né, demarcar os detalhes, ele foi o que acertou. Se fosse Mega Sena, meu amigo, ele tava assim, fofo, porque, né, ele é bom no chute, né? A sensibilidade, a envergadura moral dele era muito grande, o que, de certa maneira, o permitiu se vincular ao Cristo, mesmo não estando presencialmente com ele. Ele traz, né, já para a gente uma perspectiva, a primeira vez que a gente ouve falar realmente da realeza de Jesus é através desse coração, desse espírito que colaborou efetivamente no momento em que veio para que a humanidade acordasse, né? A gente não pisasse na bola em relação ao compromisso espiritual. Jesus encarna, a gente não entende muita coisa, né? Ele é visto, por muita gente como um revolucionário, por causa da ideia de simplicidade, de fraternidade, de igualdade que ele era verdadeiramente um portador. Ele desencarna, né? E aí, então, retornando ao seu posto de trabalho, continua guiando toda a terra. E a partir do Consolador prometido, nós temos, então, esse trabalho aí gigantesco em torno, né, no entorno do Cristo, né, que vem derramar a verdade sobre a terra para que a gente entenda de fato as coisas. E Kardec vai começar o título, né, aqui, procurando voltar os olhos sobre o passado. Então, imaginemos, aqueles que estavam no primeiro período da revelação divina, né, tentaram compreender esse aspecto desse Messias, desse enviado, desse ungido, né? Na doutrina espírita, igualmente, nós nos voltamos para essa figura central, para compreender a expressividade, a autoridade, a grandeza do que é esse Espírito. E Kardec começa o item dizendo assim, que o reino de Jesus não é desse mundo, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza. E é curioso porque falamos de Isaías, e o que acontece? Isaías já tinha previsto, né, essa ideia do Cristo, ao dizer, né, que ele viria, mas o reinado dele não seria nesse mundo. Não seria nesse mundo. E quando nós vamos perceber, por exemplo, através desse mesmo capítulo, não, na verdade do próximo, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. A gente vai ver a condição dos orbes em termos, né, de reinado,
do Cristo, ele realmente vai imperar na Terra, mas no final da regeneração, para o início dos mundos de todos, no dizer do Haroldo, no estudo do Isaías, por exemplo, né, que estava assistindo, inclusive hoje, pensando um pouquinho aí sobre o nosso tema, né, o reinado do Cristo, né, ele não se deu nas condições atuais, no mundo de expiação e prova ainda tão degradante, na presença do mal, que efetivamente ainda incomoda muito, né? E nem se dará no início da regeneração, ele está mais ali para uma condição de mundo ditoso, em que as diretrizes do seu pensamento na Terra começarão a ser percebidas com mais atenção, com mais sensibilidade. Mas é preciso considerar, né, que é justamente a ação do tempo, e por isso Kardec, né? Mas também na Terra não terá ele uma realeza, apesar de no mundo espiritual ele ocupar um posto, será que ele não terá uma realeza? Sim, mas verdadeiramente é preciso contarmos com o tempo, porque, né, a presença do Mestre, ela efetivará junto aos nossos corações numa proximidade profunda, justamente quando nós, né, subimos um pouquinho nessa escala espírita. Até então estamos ainda muito atrelados à matéria e, portanto, né, seria muito difícil ele ocupar uma determinada posição de destaque, porque agrediria as nossas condições, a gente que ainda é tão materializado. Então ele veio como alguém do povo, convidando o povo como um homem, para que a gente pudesse aí, né, começar essa movimentação, a pensar, olha, gente, né, eu estou aqui para ajudar vocês, né, eu desci, estou aqui para ajudar, vamos lá, gente, né, porque a gente tem um projeto e a gente vai chegar nele, porque verdadeiramente com o progresso da humanidade nós teremos condições de com o progresso da humanidade, nós teremos condições de perceber a presença mais genuína do Cristo, a ação mais intensa dele. Mas, continuamos com Kardec, ele continua dizendo, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal, né? Temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século, influindo o seu progresso da humanidade. Quando a gente começa a olhar aqui, né, Kardec vai partir da materialidade, dos conceitos humanos para falar dessa ideia de poder, aonde, né, na Terra a gente tem o nosso dinamismo, uma pessoa no Brasil atinge poder quando ela tem dinheiro, quando ela está ocupando um cargo público, né? Na antiguidade, você tinha que estar já nas famílias aí, né? Porque você poderia ser presenteado, depender da família, com essa dádiva, né? Que é uma oportunidade na Terra muito grandiosa e não podemos desconsiderar jamais isso, mas que é muito estreita, porque é um poder, como o próprio Kardec coloca, que é temporal, ou seja, né, vai passar. Às vezes a gente é igual o cachorrinho que se apega o osso e fica roendo ali, né, roendo. E é preciso entendermos o dinamismo da transitoriedade da matéria. E aí ele continua. E é nesse sentido que se diz rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. É alguém que se ergue, né? A sua palavra ela começa a ser carregada de uma autoridade, sua presença começa a ser diferente, né? Aí a gente começa, o fulano está entrando, olha aí. Aí todo mundo já volta o olhar, presta atenção no que ele está falando, o busca, é uma referência. Na Terra, o poder está relacionado a essa referência. Alguém que manda, desmanda, né? Que influi, né? Que a sua voz ecoa sobre
sobre aquilo que ele tem domínio, aquilo que ele está reinando. Essa realeza, né, no caso, por exemplo, que a gente pode trazer para as questões políticas, mas a gente pode falar, por exemplo, de filósofos, tem expoentes aí, né, da intelectualidade, no quadro da arte, né, eles vão crescendo e vão se tornando os parâmetros, vão trazendo as diretrizes, né, abençoando e ajudando outros aí a pensar, né, a sua área do conhecimento, a sua área da vida. Essa realeza, diz Kardec, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a conferida pela coroa real, né? Kardec trabalhando essas expressões do poder humano. Né? Porque hoje, se a gente volta para a filosofia, a gente vai reconhecer Aristóteles como alguém muito importante, como alguém de uma expressividade, né, que influiu o pensamento da época. Sócrates, Platão, todos esses corações, a gente coloca o pensamento deles acima, né, as construções, pela a genialidade, porque eles se despontaram, eles se fizeram, né, acima da sua época e trouxeram noções muito vastas e muito profundas. Essa realeza, Kardec, né, nesse questionamento retórico aqui, né, propõe que ainda é maior do que a dos reis, porque a coroa real, né, ela vai passando e às vezes ninguém lembra de um determinado rei, vai depender de muitos fatores, né? De muitos fatores. A primeira é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes, né? Enquanto alguém é lembrado pelo seu legado, ele vai se eternizando, né? Cada memória vai sendo cada vez mais revivido, vai sendo ficando mais presente. Aquele que diz respeito tão somente ao poder real, né, é fruto dessas circunstâncias. Então, se desencarnou, acabou, né? Se não tiver deixado nada, algo mais substancial, né, fica muito vago. E continua Kardec. Aquela é sempre abençoada pelas gerações futuras, ao passo que a outra muitas vezes é amaldiçoada. Enquanto que artistas, filósofos são reverenciados, né? Os reis muitas vezes podem ser até odiados pela maneira que conduziram e tudo. Enquanto, no caso dessa primeira realeza humana, nós temos pessoas crescendo por mérito pessoal. No caso dessa coroa real, né, ela vai se dando aí por diversos fatores, né, o determinante é a hereditariedade, né, você recebe isso, né, uma concessão aí para conduzir, né, uma nação. Aí Kardec continua. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral, no entanto, continua governando, sobretudo após a morte, né? Enquanto que mesmo essas condições aí, elas são ok, né? São boas, são corações que se destacaram, né? Essa realeza terrestre, essa grandeza terrestre, né? Ela acaba com a vida. Agora, a realeza moral, né? Efetivamente, que fala das conquistas do espírito, essa está acima da morte. Sob esse aspecto, Jesus, né, ele se destaca. Kardec diz, né? Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potestados na terra? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é desse mundo. Porque, sobretudo, o Cristo, ele tinha uma outra noção. O próximo item do Evangelho, que a gente não vai entrar, mas só para aqui termos em vista um ponto, né? O reino do Cristo estava baseado na perspectiva da vida imortal e não da vida terrestre.
para nós que tão somente nos baseamos na vida terrestre, a gente se agarra a tudo para, de alguma maneira, alcançar esse topo da realização, que é você, né, ocupar essa posição aí bem demarcada diante de todos. Enquanto que na imortalidade, os que se elevam verdadeiramente, eles são reconhecidos por muito amarem, né? No dizer do Cristo, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. O distintivo deles é a capacidade de amar, de exercer o bem, de fazer, sobretudo, aquilo que lhe cabe em matéria de dever. É esse o grande distintivo desses corações, é o grande distintivo dessas almas, que vão galgando degraus de expressividade, de autoridade, e no dizer dos Espíritos, na 174, é irresistível, ou seja, quanto mais o coração cresce para o bem, mais a sua presença é efetiva. Então, a sua ação, ela vai consolidando, né, o bem em cada detalhe, oferecendo aos os demais essas luzes para a condução dos destinos e do caminho. Cristo realmente é Rei. Ele veio para governar-nos, né, enquanto humanidade, instruindo-nos para que a gente consiga avançar. O seu posto ele não perde por causa da transitoriedade, né? Quando a gente entende o amor, a gente vai compreendendo que a autoridade de quem ama não diminui, só cresce, né? Porque transborda diante da vida, diante dessa trajetória de trabalho. Então, o percurso, didaticamente falando, que fizemos aqui na compreensão desse item, a gente começou pensando na primeira revelação, né? O povo hebreu já pensava na realeza de Jesus, né? Kardec vem igualmente para nos falar da realeza de Jesus. Isaías é o nome mais exato para a gente começar a entender essa temática, que tinha uma visão sobremodo mais elevada, que se torna então esse pilar aí do pensamento hebreu para que nós observemos a expressividade do Cristo como esse grande ungido, libertador das nossas consciências, que não reinaria agora, né? Viria numa missão, convidar-nos para um progresso, mas que efetivamente demandaria tempo até que consolidasse o seu reinado, ou seja, a gente amadurecesse de tal forma. Kardec, né, e os espíritos que colaboraram na codificação, quanto posteriormente, igualmente, fizeram todo esse esforço para a gente entender as organizações do mundo espiritual, como que a autoridade ela se dá, lançando luz sobre esse personagem central que nós na Terra compreendemos tão pouco, mas que agiu de uma maneira tão simples, tão pura, tão verdadeira, conduzindo os nossos corações. E efetivamente, diante desse apanhado de informações, onde procuramos centralizar aí a compreensão da importância do Cristo e ao mesmo tempo a grandeza que ele tem, sobretudo pensarmos no seu propósito, né? Porque se ele é tão grande, se ele tem autoridade, se ele tem esse poder de expressão, a gente precisa confiar um cadinho mais. E aqui que rapidamente me disseram que eu posso extrapolar só um pouquinho, né? Eu vou aproveitar esse tempinho agora para compartilhar uma reflexão rápida, mas que tive hoje de manhã nos meus estudos matutinos. Porque ao falarmos então da expressividade da grandeza de Jesus, a gente está dizendo assim, nele dá para confiar. É alguém que o que ele disser, onde ele mandar cortar, a gente pode riscar com tranquilidade que é a direção. E há um episódio do Evangelho chamado Tempestade Acalmada, que foi narrado por pelo menos 3 evangelistas. Os discípulos entram no barco e vão com Jesus para a outra borda.
né? O outro lado, o Mar da Galileia, como era chamado, o Lago Tiberíades, ele era um lagozinho simples, podemos dizer, né? 12 a 15 quilômetros de extensão, é um cadinho grande, né? Dá para dar uma cansada nos bracinhos remando. Mas eles iriam para uma outra borda, iriam, né? Jesus já tinha planos para aonde eles iriam, para a cidade onde eles deveriam rumar. Eles entram todos e nessa viagem Jesus dorme, descansa, né? Coitado, Jesus devia estar trabalhando demais, não que ele estivesse subordinado à matéria, mas ele dormiu, ele descansou, ficou tranquilo. E os discípulos, como era de costume, eram eles que tinham conduzido o barco, né? Jesus, ele estava ali para dar a direção, mas quem marchava, né? Quem remava eram os discípulos. Então, agora, feita a parte dele, né, ele confiou, sobretudo, nos discípulos, que eles iriam, né, na direção apontada. E, de repente, começa a surgir aí uma tempestade. Naquela época era como que normal, às vezes comum acontecerem essas colisões de ventos e de repente desaguaram uma tempestade, né? Que era repentina. Jesus se mantém calmo. Jesus se mantém calmo. Mas os discípulos não, eles ficam bastante agitados, eles ficam bastante inquietos e acabam acordando o mestre, que acalma a tempestade e depois questiona eles: aonde está a vossa fé? Se ele é tão grande assim, por que que às vezes a gente está agindo como os discípulos, né? Esquecendo da confiança. Se ele está calmo, é porque é para a gente acalmar mesmo. Não precisamos nos preocupar. A gente precisa fazer aquilo que nos cabe e seguir. Ele já tinha feito a parte dele, agora era a nossa. É preciso, imagina, os pescadores, experiente de tudo, naquele momento, né, se desesperaram, como na maioria das vezes tem ocorrido conosco, né? Diante dos ventos, das dificuldades e das provações, a gente fica inquieto. Isso tem mexido demais com os nossos corações. E o mestre se mantém calmo e sereno, ainda falando-nos e perguntando sobre a fé, que é a direção. Desculpa. É, que ainda continua nos perguntando sobre a fé. Porque a fé fala dessa, né, da onde a gente quer chegar. E às vezes tem nos faltado essa fé que nos mantém conectados com o Cristo nos momentos mais difíceis e a gente, né, acaba não conseguindo seguir o mesmo exemplo dele, porque ele é a referência, ele é o parâmetro. Se ele está tranquilo, ele não ia ficar dormindo, né? Jesus não dorme no ponto. Na hora que precisava estar acordado, ele ficou. Na hora que, né, Jesus foi encaminhar-se para o testemunho, que ele estava lá no Getsemane, ele leva 3 discípulozinhos, Tiago, João e Pedro. Ele leva e naquela hora ele chama os discípulos para orar. Os discípulos dormem e Jesus chama a atenção deles, porque tem horas que o que a gente pode fazer é confiar, né? É entregar, é fazer a nossa parte. E, Pai, tá aqui, é o que eu posso fazer, é o que eu dei conta de fazer. Agora é com o Senhor. Mas tem horas que é a nossa parte, né? Que aí não dá para dormir, a gente tem que ficar acordado. Tem horas que a gente tem que preocupar. Na hora da tempestade não foi hora de preocupar, mas na hora, por exemplo, do afasta de mim esse cálice, sim. Na grandeza, na visão do Cristo, era sim um momento de preocupação. Não em relação à morte, a gente não sabe o que é esse cálice ainda, mas é preciso considerar que, sendo esse Jesus alguém tão grande, né? Confiar e observar ele como a métrica da vida é essencial, porque nele teremos a segurança de avançar o caminho, construindo sem precisar reconstruir, edificando sem precisar, né, muitas vezes voltar para reparar, realmente solidificando paz no nosso coração.
que os nossos espíritos mais voltados a Ele consigam marchar com alegria como a Ele. Que assim seja.